inegável, né? As pessoas tentam negar os horrores da ditadura militar, mas não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Mas recentemente, a gente viu pessoas civis batendo na porta dos quartéis, pedindo a volta do governo militar, né? É assustador. Eu não sei se consegue ver, eu fico arrepiado aqui. A gente sabe que o STF ele é muito responsável por essa estabilidade que a gente tanto busca, né? Nas suas decisões, nas suas teses, precedentes e tudo mais. E eu quero puxar ao que o senhor atribui esse clamor pela volta de algo tão nefasto, né? A gente viu, eu posso dizer aqui, poxa, o ex-presidente Bolsonaro apologia à ditadura no impeachment da Dilma. O cara virou presidente depois de fazer aquilo, né? Então, assim, tem a DPF 153, onde o STF declarou constitucional, indeferindo o pedido da OAB, enfim. Ao que o senhor atribui esse clamor popular para a volta de algo tão nefasto, doutor? É perfeito, Cleiton. São várias questões, é uma pergunta que demanda uma análise realmente complexa, de diversos aspectos, que alguns deles você já mencionou aí, como a ADPF, o 53. Perpassa por esse precedente, isso que está acontecendo, sem sombra de dúvida. A ideologia, que é ideologia? No sentido do Marx, desenvolvido pelo Marx, na ideologia alemã, na obra Ideologia Alemã, ela consiste, a ideologia, nesse sentido que eu vou dizer agora, no falseamento da realidade com vistas a manter uma dominação política. Esse comportamento popular que você falou agora, em parte, é explicado por uso do discurso com essa finalidade, de falsear. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e muitos, né, dos seus discípulos, né, apoiadores, eles negam, né, que houve ditadura militar em 64. Né? Os juristas, muitos juristas, negam essa realidade, como você estava falando. É, nesse sentido, um discurso ideológico, né, que busca manter a dominação no sentido de criar um modelo autoritário, né, com um ditador e todas aquelas características típica do regime, né, de censura, como a gente já falou aqui, perseguição e tal. Nesse sentido aí, ele é ideológico por negar, né, esse aspecto. Eles dizem, por exemplo, os juristas dizem, por exemplo, que em 64 não foi golpe, foi revolução. Revolução de março, né? É a Revolução de Março. Miguel Reale, ninguém mais menos que Miguel Reale, né? Tem um livro exatamente com esse título, né? Os Imperativos da Revolução de Março. E tantos, né? Tantos e tantos. Esse é um aspecto, mas é mais profundo. Para chegar nesse cenário é mais profundo, ó. Porque o presidente Bolsonaro, como você falou muito bem, em outro sentido do discurso dele sobre a ditadura, ele não é ideológico nessa acepção que eu falei aqui, de falsear a realidade, de mentir mesmo, né? Em outro sentido, em outros aspectos, ele é muito verdadeiro, como no caso da apologia que você mencionou. Ele não cansou, né, de fazer homenagens, né, ao Sebastião Curió, por exemplo, ao brilhante Ustra, como você mencionou. Né? Ele, em diversas entrevistas, né, disse que a ditadura matou foi pouco. Ele disse sim. Né, que Fernando Henrique Cardoso devia ter sido, né, atingido mais veementemente, ou torturado até. Né? Que a ditadura matou foi pouco, a palavra dele, que o pessoal tinha que ir mesmo, era para a ponta da praia, que era fazendo referência, outro discurso que ele fez, que era fazendo referência à ocultação dos cadáveres, né? Nas praias. Né? Ele falou isso na eleição de 2018, né? Muito abertamente, e antes também, né? Muito abertamente. Então, nesse sentido aí, quem apoiou, né? Quem resolveu mesmo votar nele e realmente apoiá-lo, né? Sabia muito bem as ideias dele sobre a ditadura. E, nesse sentido, aí, tem de reconhecer, porque ajuda um pouco a compreender a tua pergunta. O que é que a gente está adiante, então? Como é que chega nas pessoas lá? Tem as pessoas iludidas, tem. As pessoas que estão no falso discurso, não, aquilo não foi ditadura, foi uma salvação para o Brasil. Iludidas pela ideologia naquele primeiro sentido que eu falei, né? Mas outras coisas aceitam
Então, esse tipo de prática, sabendo muito bem as características dele, né? É a ideologia em outro sentido, é uma ideologia no sentido neutro, no sentido de conjunto de ideias. São pessoas que acham essas ideias aceitáveis. Veja só, né? Veja só. E aí, com o estímulo de um líder carismático, como era ele, né? Diariamente, né, bombardeando, né, nas redes sociais, né, com alegações infundadas sobre urna eletrônica, sistema eletrônico de votação, que na visão dele era fraudado, sem evidência nenhuma, ataca ao Supremo, ataca as instituições diariamente, né, sistematicamente, por anos e anos, durante todo o mandato dele, né, óbvio que estava se criando o cenário, né? Estava se criando o cenário para essas práticas que você mencionou, né? Para essas práticas que você mencionou. Então, o que leva realmente as pessoas a fazerem isso, né? Eu creio que esses dois fatores explicam, né? A ideologia, nesse sentido de falsear a realidade, né? E a outra atuação de realmente, a outra situação de realmente se aceitar, se ver como boa, ver uma ditadura militar como algo bom, né? Porque a gente vive num cenário de desordem, porque a Constituição de 88 é uma Constituição, abre aspas, comunista, que aqui não tem nada de comunista, é uma Constituição social-democrata, capitalista, que admite a livre iniciativa, né? Mas é que eles usam o comunismo com outro conceito. Ó. É tão extremo que, para eles, comunismo é tudo aquilo que não for reacionário.